Vamos ler a Santa Palavra do Senhor. Você está acompanhando aí? No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou os pés em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o seu nome de José, Zafate Paneá, e deu-lhe por mulher. E a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer
de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque, disse Deus, me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fomes sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Difícil, né? É muito difícil. Mas para Deus não é impossível. Aqui, José, servo do Senhor, ele estava com seu pai. E ele foi chamado por Deus. Ele foi vendido lá para o Egito, né? Os seus irmãos vendeu ele, porque seus irmãos, eles tinham inveja do servo do Senhor, porque o servo do Senhor, Deus usava ele poderosamente. E os outros servos, eles não eram crentes. E José, filho de Jacó, era ungido de Deus. E seus irmãos vendeu ele. Ele para os egípcios lá no Egito, né? Para Faraó, para Potifar. Ele era chefe, né? E seu pai procurava José. Perguntava para os seus irmãos disseram, eu não sei onde é que está. E ele sabia onde que se encontrava José. Eles tinham vendido José. Mas tudo isso foi plano do Senhor Jesus. Porque ali no Egito tinha um rei Faraó. Ele era um homem muito sábio, mas não era ungido de Deus, não tinha sabedoria espiritual. Ele teve um sonho a respeito da fome que ia vir em toda a terra ali do Egito. E ele não soube interpretar este sonho. E ele se perturbou. E ali estava José naquela casa. E José, como servo do Senhor, muito entendido em administração, e interpretou aquele sonho. Faraó contou aquele sonho para José e ele interpretou. Ele falou que ia vir uma grande fome. Aconteceu. Ia ter abundância, mas também ia ter fome. Eita glória. Aí Faraó falou, tudo bem, José. Eu sei que você é um homem entendido em letra, é um homem entendido de administração da terra, e eu vou colocar você como governador. E pegou o anel dele, colocou no dedo de José,
pegou uma roupa linho fino, né? Vestiu José, né? Com aquela roupa. E entregou um colar também, um colar de ouro para José, servo do Senhor, e colocou ele como governador do Egito. E ele interpretou aquele sonho e foi governador do Egito. Ele governou todas aquelas cidades que houve uma grande fome, houve uma grande bonança, né? E também veio a fome. Aí José administrou aquele alimento para aquelas pessoas. Por isso que os governadores têm que pedir sabedoria do Espírito Santo, sabedoria de Deus para administrar o governo. E José, soube governar. E todas as pessoas dos egípcios vinham ter com José comprar o alimento, que a fome era grande. E José, graças a Deus, com muita sabedoria, não houve briga, e ele administrou para a glória de Deus. Quando os governantes não têm sabedoria, sim, dá muita briga, muita contenda, mas o Senhor não está